Saudação, pessoal. No primeiro slide vai ser a finalização de higiene e conforto do paciente. E nesse slide nós também vamos ter assistência de enfermagem para paciente com IAM. Não foi possível abordar todas, não vai ser possível abordar todas as patologias, mas nós vamos abordar o IAM e, se der mais tempo, mais algumas patologias, ok? Não podemos esquecer, gente, da anatomia do coração. Então, quem tem dúvida, volta, né, um pouquinho na matéria de anatomia, fisiologia, para poder ajudar, tá? Qual é o objetivo? Explanar sobre a síndrome coronariana aguda. Apresentar um caso de um paciente com IAM com supra. Correlacionar a evolução clínica dos casos com achados na literatura. Elaborar um plano de cuidado de enfermagem segundo Nanda. Nanda, na verdade, é a nossa referência de um livro que temos para dar diagnóstico, prescrições de enfermagem, né? O que é uma síndrome coronariana? É um conjunto de sinais e sintomas que se refletem a um quadro de isquemia no miocárdio agudo. São doenças agudas cardíacas e é o caso mais comum. Causa de aterosclerose, anemia, vasoespasmo, demanda aumentada de O2, de oxigênio, né? Aqui nós temos uma figura que relata aqui as artérias coronarianas e as placas, né, de ateroma formada nessa artéria, tá? Então há uma oclusão arterial. Aqui ela é parcial, por quê? Porque ela só diminuiu o calibre dessa artéria aqui com essas placas de gordura. Apresentação clínica, gente. Dor torácica, dor precordial em aperto, peso, constrição ou ardência, geralmente em repouso. Muitas pessoas, elas ficam receosas porque sente dor, né, torácica, mas ela pode ser muscular. Essa dor, ela vai aumentando de acordo, mesmo em repouso. Há uma dor precordial. Existe a angina estável e o IAM, tá? Episódios de dor repetidas, de curta duração, até 20 minutos. Episódio de dor prolongada, mais de 30 minutos, intensos, e geralmente acompanhado de sudorese, náuseas e vômitos. Essa dor é forte pelos relatos dos pacientes, tá? Então, aqui a gente tem os sinais e sintomas que devem ser guardados na memória. A fadiga, síncope, que já foi dito, que é um desmaio, gente, onde a pessoa não entra em parada no momento, né? Ela continua respirando, ela continua com os batimentos cardíacos, porém ela perdeu os sentidos. Náuseas e vômitos. Sudorese. A sudorese do infarto, gente, é impressionante. Toda vez que pegamos um paciente com esse tipo de sudorese, parece que nós estamos grudados na pessoa, tá? A dor precordial, vejam que ele ilustrou aqui uma dor que pega a parte anterior e a parte posterior, que não dá para ver, e que se irradia pela parte de baixo do braço, seguindo até a extremidade distal do paciente, tá? E a dispneia. Epidemiologia. Metade das mortes ocorre nas primeiras 2 horas após o incidente. Estima-se que no Brasil ocorram 350 mil casos de IAM por ano. Um paciente idoso e com diabetes pode não manifestar esses sintomas. 1/3 dos IAMs são silenciosos, segundo esse autor, tá? A maioria das pessoas, elas relatam a dor e colocam a mão no peito, certo? Pode ser um infarto fulminante ou não. Bom, gente, qual é o diagnóstico? Digamos que seja o diagnóstico médico, né? Existe, a primeira coisa que a gente faz é o ICG. A parte clínica
que é onde o paciente ele é analisado pelo médico, e marcadores de necrose miocárdica, que esse é o que tem esse marcador, que são uma coleta de sangue, que eu vou falar para vocês, tá? Aqui, quais são os principais marcadores cardíacos? Creatinina, que a gente chama de CK, troponina e mioglobina. A maioria desses são os frascos azul e alguns pode ser vermelho, dependendo do local que você esteja trabalhando, certo? Quando entra num hospital um paciente com suspeita de AM, esse pedido é imediatamente feito pelo médico. Ele pede praticamente somente isso nessa primeira instância, porque é liberado essas enzimas, gente, no momento que a pessoa tem um infarto, tá? Aqui, gente, tem um IAM com supra. Vocês devem estar perguntando, professora, mal eu sei fazer um eletro. Nunca me deixaram fazer um eletro. Como que eu vou saber que se aquele eletro, aquele resultado está normal ou não? Então, tenham paciência e calma, gente, porque existe N aparelhos de eletro, tá? As pessoas, os funcionários, quando entram no hospital, eles são treinados para fazer um eletro. O que a gente não pode é estar cru, né? Sem saber de nada, quando entra na enfermagem. Não o fato de fazer um eletro vai preocupar vocês, mas sim uma interpretação rápida de que aquilo é uma urgência e não urgência, tá? Então, vocês vão estar preparando o paciente em decúbito dorsal, certo? Tirando cinto, metais, pulseira, que possam interferir naquele resultado daquele paciente. Posicionar o paciente. Nós brincávamos muito que os eletros, eles foram se modernizando. Os mais simples, gente, só tinha 4... que a gente colocava 4 adesivos aqui no peito, tá? Onde 2 aqui e 2 aqui. E eles existiam 4 cores, né? Existiam o verde e amarelo, e o preto e o vermelho. Então, a gente também, para fixar isso na memória, a gente brincava muito que o preto e o vermelho, né? Eles eram do lado direito, porque nem todo mundo é Flamengo. E o amarelo e o verde era do lado esquerdo, porque todo mundo numa Copa é brasileiro, entendeu? Então, era colocado aqui as cores mais escuras embaixo e as mais claras em cima. Em relação ao vermelho e o preto era mais escuro, então ficava o vermelho aqui e o preto aqui. O Flamengo desse lado direito. E o que acontecia? A bandeira, né? Que tem um pouco da bandeira, que é o verde e o amarelo é mais claro, vinha para cá o amarelo e o verde. Então, são derivações que a gente vai colocar aqui, né? Mas podem mudar se tiver mais variações e que vocês vão ter treinamento no local. Mas o que eu não posso é entrar sem saber nada. Então, antes de estar relatando esse, eu vou voltar para cá, gente, para mostrar para vocês o que é um eletro normal. Tá aqui, ó. O que você deve mais se preocupar é saber se esse eletro, ele está pelo menos, eu devo sair correndo para chamar alguém, né? Ou se ele está normal. Porque existe uma onda P aqui, um complexo QRS aqui e uma onda T. Um espaçamento normal e se vai uma outra derivação aqui. Então, aqui é a onda P, QRS, T. Um espaçamento, eu tenho de novo a onda P, né? Um complexo QRS e a onda T. E assim sucessivamente. Quando o médico pede, ele pede essas derivações. 1, AVR, AV1, AV4, 2, AVR, AVL, V2, V5, 3, AVF, V3, V6. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês
nesse finalzinho, né, do intensivo. Mas o importante, gente, é saber que isso aqui é um eletro normal. Existe uma onda P aqui, existe um complexo aqui, existe uma onda T aqui. Tá? Então eu consigo ver. Esses quadradinhos, gente, a gente consegue contar quantos batimentos cardíacos a pessoa tem. Em cada espaço aqui eu consigo saber se ele está com 60, se ele está com 70 de batimento cardíaco. Então vamos voltar ao de cima, gente. Um IAM com supra, T. Olha aqui aonde está a onda T. Como está invertido a onda P. Olha como que está o complexo aqui. E olha a onda T aqui, ó. Então é onde isso é perigoso, se tornando depois uma parada cardiorrespiratória. Tá? Essas derivações, elas estão aí porque foi pedido para que eu treinasse vocês na parada cardiorrespiratória. Então, quais são as mais perigosas? O que podem gerar uma parada cardiorrespiratória? Ataques cardíacos ventriculares, gente. O porquê? Lembre, gente, que a gente tem átrios e ventrículos, não é? Isso é anatomia. Se eu pegar o coração, eu tenho na parte de cima os átrios e na parte de baixo o ventrículo. Percebam, gente, que eu não tenho nenhum da T, que eu não tenho complexo, que eu não tenho nada. Olha como está essa fibrilação. Para quem não sabia, gente, o coração ele fica assim, ó, fibrilando. Por que nós usamos o desfibrilador, né? Eu vou colocar nesse coração desfibrilando, vou dar um choque de 360 joules, né, que é o máximo que ele consegue, né? Existe o bivolts ou não. Quando eu der o choque, ele para. E ele sozinho, o coração vai tentar voltar ao ritmo sinusal, tá? Então, essa é a verdadeira parada, que os outros pensam que o coração já está parado. Não, ele está fibrilando. E se ele fibrila, ele não consegue fazer a contração, né? E depois ele não consegue de novo tomar o ritmo dele, e aí sim não tem como mais reverter, tá? Então a gente chama isso de TV, taquicardíaca, ventricular. É uma das que a gente choca, onde a gente coloca o choque 360. A gente usa o desfibrilador. Porque muitas pessoas não entendem porque algumas derivações, algumas patologias cardíacas, eu posso usar o monitor cardíaco ou eu não posso usar o monitor cardíaco, tá? Essa taquicardia ventricular, eu preciso parar essa fibrilação que está acontecendo no coração, para que ele mesmo tome ritmo. Às vezes, quando a gente assiste aqueles filmes, a gente percebe que o médico que coloca os joules, às vezes ele coloca o mais alto, já de novo 360, pede para todo mundo se afastar e é ligado uma corrente elétrica para poder uma pá que a gente coloca no peito. Muitas vezes a gente vê a pá assim. Hoje em dia se preconiza que a pá pode ser colocada em qualquer lugar do peito, certo? Não tem problema, né? A última American Heart que deu foi em qualquer local no peito, desde que seja na parte torácica, né? E aí ele escolhe o joule que ele quer. O maior é 360, tá? Então, essa taquicardia ventricular, gente, com frequência entre 140 a 180 batimentos por minuto. Após uma extrasístole ventricular, né? Aquele movimento que o coração tá, que ele não pode ficar. Aqui é uma outra, gente, que eu prefiro, também é uma taquicardíaca, mas eu quero que vocês simplesmente, fiquem comparando isso aqui que é normal com isso aqui
Vou achar de novo, que é isso aqui que é grave, tá? Mas é uma taquicardia também ventricular, que não há diminuição ou aumento progressivo de voltagem do complexo QRS. Voltando aqui, gravem isso. Onda P, complexo QRS, onda T. Tá? E de saber ou não disponibilizar para poder fazer um eletro, era muito bacana, principalmente em estágio, que eles dão oportunidade do aluno estar preparando esse paciente, certo? Então, o que ele fala? Uma extrasístole, batimento precoce que se origina fora do nódulo sinusal. Ou seja, gente, se vocês lembrassem um pouquinho da anatomia, lembraria dos ventrículos, lembraria da válvula trigúspide e da válvula mitral, e lembraria que quem tem o comando do nosso batimento é o nódulo sinusal. Quando ele não consegue, ele manda para outro, mas não é mais a mesma coisa. Então, o batimento, gente, ele tem que se originar dentro do nódulo sinusal. Percebam que aqui ele está falando batimento precoce que se origina fora do nódulo sinusal. Muitas vezes o paciente, o que ele fala manifestações clínicas? Assintomático. Ele não está sentindo nada. Porém, se eu for verificar, ele tem palpitações, falha, soco no peito. Esse paciente, a gente pode perceber se a gente fazer o quê, gente? A gente verificar o pulso do paciente ou colocar o paciente monitorizado, que nós vamos estar percebendo essas palpitações, essa falha, e o soco no peito é como se o paciente referisse esse tipo de dor. Muitas vezes as pessoas conseguem relatar como é a dor. Ela migra, ou seja, ela sai daquele lugar e vai para outro lugar, ela permanece no mesmo lugar, ela é como pontada, ela é como cólica, né? Ela, quando eu aperto, eu faço uma pressão, ela melhora, não melhora, então a pessoa consegue descrever o tipo de dor, tá? Então, uma sístole prematura, geralmente sem onda de pulso, certo? Muitas vezes, quando alguém está com um ataque cardíaco ventricular, é humanamente possível até verificar o pulso desse paciente, certo? A origem das extrasístoles só pode ser identificada pelo ECG, tá? Percebam que lá eu falei TV, taquicardíaca ventricular. Aqui, gente, eu tenho uma fibrilação ventricular. Quais, então, são as arritmias que chocam? TV e FV. Não vou entrar as que só entra medicamento. Eu vou só falar para vocês a TV, FV, que também cai muito em concurso, tá? Ah, professor, mas um técnico tem que saber? Tem que saber, sim, se esse paciente estiver apresentando isso aqui nesse momento. Aí aonde está aquela pergunta? Existe onda P aqui? Nenhuma. Existe o complexo? Olha como tá. Isso aqui não é mais o complexo, QRS. Existe onda T? Não. Atividade contrátil, cessa o coração apenas trêmula. A fibrilação que acontece, mais acentuada do que uma ataque cardíaca. O débito cardíaco é zero. O débito cardíaco que eles falam, praticamente é a contração muscular que o coração faz e vai mandando o sangue para todo o nosso corpo. Porque aí já entra a função, qual é a função do coração? Bombear para mandar sangue. O que contém o sangue, gente? Oxigênio. Ele vai tanto tirar o gás carbônico como distribuir o nosso oxigênio no corpo, tá? O débito cardíaco é zero, não há pulso e nem batimento cardíaco. Aí entra numa parada cardíaca, né? Porque, como eu disse para vocês, iniciamos com uma parada respiratória. Essa é fácil reverter. A parada cardíaca é mais difícil. Uma parada respiratória vai surgir uma parada cardíaca. No ECG, temos um ritmo irregular, sem onda P, sem complexo QRS e sem onda T. Tá aqui bonitinho para vocês verem esse desenho, esse rabisco como se fosse de criança. Gravíssimo. TV. Vamos lá ver. A TV. Tá aqui, TV é assim.
E FV é assim. Tá? O que acontece muito em provas, gente, principalmente de concurso? Ele coloca um eletro assim e pede para você, numa das alternativas, de 5 alternativas, ver se é uma fibrilação, uma taquicardíaca, uma sistolia e etc. Tá? Aqui ainda voltando para uma ataque cardíaca ventricular, a TV, tá? O diagnóstico, frequência cardíaca acima de 100 e 220, quer dizer, ele está entre 100 e 220. O ritmo é regular, discretamente irregular. A onda P não existe, tá? Com frequência alta não são vistas, porque está assim. Quando precede, não tem relação com o complexo. Aqui não tem, isso aqui não é um complexo, gente. O complexo ele é bem bonitinho, né? Isso aqui, gente, é a morte das novelas que eu brinco. Se eu desligar o aparelho da tomada, ele vai dar sistolia, né? Isso aqui é uma sistolia, gente, ó. Né? Isso aqui já é a morte. Não tem como reverter. Essa pequena onda que dá aqui pode ser uma adrenalina que foi dada para o paciente. Então, às vezes, a gente puxa um eletro após a morte, né? Já é um protocolo que se faz para ver se o paciente já morreu. Então, aqui, gente, quando tem esse traço assim, ó, não tem como mais reverter. E olha, gente, aqui tem uma pequena pílula aqui, ó, que pode ter sido ainda estar no corpo um pouco de adrenalina. Mas isso aqui é o mínimo. Mas vocês podem puxar elétrico que está assim, um pouco assim e mais um pouco assim. O que acontece? Essa pílula aqui, se tiver muito, nós temos que repetir esse eletro para depois o médico constatar o óbito do paciente. Tá? Aqui de novo, uma extracisto ventricular, o que é o perigo. Lembre que eu tenho átrio e tenho ventrículo. Nós estamos trabalhando com o ventrículo, tá? Oh, desculpa, gente, bateu a janela aqui com força, até eu me assustei. É um batimento precoce que se origina nos ventrículos. É comum em pessoas normais e não tem mau prognóstico. Quando ocorre com manifestação de uma cardiopatia, pode aumentar o risco de morte súbita. Nas síndromes coronarianas aguda, podem levar à fibrilação. Então, ele começa assim, vocês estão vendo aqui, ó, o que está de errado aqui é mais um espaçamento maior aqui, ó, tá vendo? E aí começa. Vocês têm que ter muito cuidado quando vocês estiverem fazendo um eletro, se a pessoa não está com cinto ou pulseira, como foi dito, que a gente chama de artefatos, que podem alterar esse eletro, entendeu? Às vezes pode acontecer isso aqui, ó, e o paciente não ter nada. Simplesmente esses artefatos estão atrapalhando para que haja uma leitura no ECG normal, tá? Aqui já mostrando uma outra, tá? Que eu quero que vocês, o que vocês façam aqui em diante? Não se preocupe tanto em fazer, certo? Mas sim colocar o normal perto e o não normal, aqui, ó, tá vendo? Para comparar um outro, sempre perguntando, tem onda P? Aqui tem uma, tá vendo? Pequena, mas o complexo tá revertido, olha aqui, ó. E então aqui tem uma extra ventricular aqui, tá bom? A elevação da supra em pelo menos 1 milímetro das derivações contíguas. Aqui, se vocês estão vendo essa onda P aqui, a onda T, certo? Ela está aqui, ó, muito elevada. Eu tenho uma onda P aqui que não está formada direito. O complexo QRS está um pouco mais aberto. E aqui eu tenho uma onda T. Então, esse paciente, né? Onda Q normais, onda profunda. Tá vendo? Aqui ele considera normal. Eu falei que está um pouco alargada, mas ele considera normal. A onda T que está apiculada. Aqui está a onda T, tá, gente? Ou invertida. Então, vocês podem pegar um eletro que vai aqui, em vez de subir, que não pode ser uma subida muito grande, só isso aqui,
ele pode estar invertido, tá? Realizar ECG em 10 minutos de relato de dor ou chegada do paciente. É um protocolo, gente. Um paciente que está com suspeita de AM, mesmo que seja suspeita. Nós não somos médicos. Mas o que é a suspeita, gente? O paciente, ele se torna uma bomba atômica. Ele pode estar conversando com você e questão de segundo depois está morto. Um paciente que está com suspeita, ele já não deve mais nem deambular, ele deve estar sentadinho, de preferência deitadinho, entendeu? Para que possa ser diagnosticado. Aí sim, se tiver fora, né, desse quadro, é uma outra coisa. Mas vocês vão chorar muito se não prestarem atenção numa suspeita de um IAM, tá? Pacientes que entram conversando, brincando às vezes, e nós perdemos esse paciente, certo? A onda T apiculada, realizar esse eletro em 10 minutos, tá? Esses, ó, no relato de dor, a chegada do paciente, né? O médico pode repetir esse eletro. Essa lesão que ele diz aqui, ocorreu um infarto aqui, ó, tá? Bom, coleta de dados, gente. O que é coleta de dados? Aí nós vamos tentar, o máximo que possível, coletar com o paciente. Porque um paciente de trauma em AM, no instante, ele pode perder os sentidos e eu não mais poder tirar nenhuma história dele. Então, aqui tem um estudo de caso, a anamnese nada mais é que um histórico, né, do paciente. E que se fala na anamnese. Então, vamos lá. Identificar a história da doença atual. Bom, lembre-se, gente, eu não sei se falei para todos. Como eu já sou idosa, eu posso ter um perdão. Nenhum estudo de caso, gente, tem o nome completo de uma pessoa. Sabe? Sempre vai ser siglas. Eu estou estudando aquele paciente. E se eu estudo aquele paciente, eu não posso identificá-lo. Tá? Então, eu simplesmente vou pegar o caso dele, levar para... Os médicos estudam dessa forma também, e todo nosso caso tem que ter sigla de uma pessoa, mas não o nome dela. Tá? Essa pessoa tem 69 anos, se percebe que já é uma pessoa de uma idade avançada, foi encaminhado do Itambé, tá? Então, esse aqui pode ser um outro hospital, né? Deu entrada no hospital, que nesse caso nós estamos trabalhando. Esse caso foi em 2014, tá? Que é a data, com precordialgia, que seria a dor no peito. Em aperto, e relata em aperto. Então, aquilo vai apertando. Desses anos todos de trabalho, é uma dor que eles relatam muito forte. No início súbito, sem irradiação, ou seja, não irradiou nem para as costas, nem para frente, nem para o braço. Então, a gente não pode só se apegar ao conjunto todo. Uma pessoa pode apresentar uma coisa e a outra, né? Aí ela coloca assim, há mais ou menos 5 horas. Que ele relatou que faz 5 horas, mais ou menos. Como não tem a exatidão da hora, mais ou menos, com sudorese e dispneia, associado à medicação AS, tá? Que nós vamos discutir o que é o AS, que entra aqui, nesse caso, né? Em atendimento primário. Então, nesse também, ele recebeu 200 miligramas. Lembrando que um AS tem 100 miligramas, o AS infantil. Só um minutinho para que eu feche essa janela direito. Pronto, voltei. Então, gente, a maioria dá 300, aquele deu 200 miligramas, um AS tem 100 miligramas, um AS infantil. O AS adulto não é usado, que tem 500 miligramas, então é o AS, que é o antiplaquetário, que a gente usa aqui. No atendimento primário, nós vamos discutir o que é atendimento primário e secundário, ou seja, na primeira instância que ele foi socorrido, é o primário, tá? Foi realizado um ECG,
de admissão, onde foi evidenciado um IAM supra em parede inferior. Lembrando, gente, o que é a parede inferior? Nesse caso aqui, ele está falando do ventrículo, né? No ECG foi prescrito clopidogrel, que nós vamos estar falando também o que é, via oral, tá? Uma dose de ataque de 600 miligramas. Foi internado e encaminhado para hemodinâmica às 5h10. Hemodinâmica, quando eu falei hemodinamicamente estável, já é um tratamento onde eu preciso monitorar todos os sinais vitais desse paciente, incluindo saturação, glicemia, né, para ver se ele fica hemodinamicamente estável. Porém, sem sucesso por falta de acesso vascular. Esse é o caso que ele coloca aqui, certo? Porque hoje em dia não se preconiza membros inferiores, que eu estou sempre falando para vocês, não se preconiza, significa que eu não posso estar fazendo. É claro que vai sair, aí vocês vão ver que em questão de segundos, professor, eu vi alguém funcionando, mas isso tem que ser bem rápido. Rapidamente a gente tem que pedir um intracarte, né? Para que a pessoa, mas se não houve condições de acesso, às vezes esse paciente estava muito debilitado pela idade dele e não teve sucesso ao puncionar o paciente, tá? O diagnóstico de enfermagem, gente, as intervenções é a enfermeira que faz. Estou passando um pouquinho de vocês, que isso aqui é que vem no NANDA. Padrão respiratório ineficaz. Por que padrão respiratório ineficaz? Pela dispneia que o paciente já estava apresentando. Então, a enfermeira, ela faz essas intervenções para depois fazer as prescrições para vocês. O que ele coloca aqui, a intervenção, conhecer as condições clínicas do IAM. Ou seja, quando a gente fala para vocês que vocês têm que conhecer um pouco da patologia, né, para saber quais são os sinais e sintomas de um IAM, o que foi dito anteriormente, tá? A gente, quando entra na faculdade, a gente já quer saber logo o que é um infarto, o que é um edema, mas a gente não consegue se a gente não souber como funciona normalmente. Monitorar a saturação de O2, ou seja, esse paciente vai ter o quê? Oxímetro. Onde é aqui que nós vamos pegar qual um dos cuidados de enfermagem, né? Seu técnico, seu auxiliar. O meu foi a intervenção. Eu sei que ele tem que ter a saturação controlada. Então, eu vou pegar aqui, colocar o oxímetro nele e vou rodiziar esse oxímetro. Essa aqui já é uma prescrição que vocês podem estar colocando. Instalar terapia de O2 para aquele paciente com hipoxemia arterial, clinicamente evidenciada ou documentada. Ou seja, ele está com uma saturação, gente, menor que 90%. Essa hipoxemia, né, arterial, ela só dá pela coleta, né, de artéria, que é a enfermeira mesmo que faz, vendo o resultado, houve sim uma diminuição, porque, gente, eu posso ver que se a pessoa está com uma falta de O2, entre aspas, na saturação dele, certo? Mas a gente tem a coleta arterial que dá clinicamente mais eficaz esse resultado, certo? Ainda continuando aqui, ela colocou uma outra diagnóstico, perfusão tissular cardíaca alterada. É claro, ele entrou com IAM. Então, realizar um ECG. Então, o técnico já sabe que ele tem que estar com o aparelho ali para estar realizando. Ela já fez uma anamnésia. Oxigenoterapia, gente. Então, vamos lá. Oxigenoterapia, eles que vão prescrever se eles querem um CPAP, se eles querem somente que a pessoa esteja umedecida, vai ser eles, só que vocês sabem que ele vai ter que ter um suporte de oxigênio. Por quê? Porque ele já apresentou aquela dispneia. Acesso venoso, então o paciente já entrou, você já sabe que vai ter que ter um acesso venoso. E nesses casos, gente, não precisa ser um calibroso, porém não pode ser um gelco que seja um gelco 24, não pode, tá? Colher amostra de sangue para exames laboratoriais. Isso vocês já até sabem antes do acesso,
porque eles precisam colher a enzima. Orientar o repouso absoluto. IAM, gente, é repouso absoluto. Professora, mas ainda não tem o resultado. Suspeita de AM é repouso absoluto. O paciente pode morrer na sua frente, como foi já dito. Então, é repouso absoluto. Quem tira esse repouso? Certo? Ah, professora, mas a senhora está falando sobre enfermeira. Não, vocês têm que ter essa visão já, gente. Se vocês já viram todos aqueles sinais e sintomas, dor precordial, certo? Vocês já viram também sudorese, né? Aqui ele não falou um pouco da hipotensão que acontece, né? Porque aí eu já vou pegar um aparelho e vejo que ele já está com hipotensão. Repouso absoluto, tá? Restringir esforços no banho, quer dizer, mesmo que ele esteja... O paciente com suspeita de AM, gente, parece o melhor paciente do mundo. Conversa bem e é o mais teimoso, porque muitas vezes quer levantar, tá? Mas esse banho é de leito, tá? Ele não pode levantar. Até que o médico libere, mas mesmo assim, se ele veio com uma suspeita, confirmado um IAM, banho no leito. Refeições leves, né? E emolientes fecais. O que é emolientes fecais? Vamos ajudar para que o paciente não tenha esforços. Monitorar a evolução da dor, né? Se ela melhorou ou não melhorou. Administrar terapia medicamentosa de acordo com a prescrição médica. Tá? E aí, gente, quais seria, né, na verdade, a prescrição que vocês vão seguir? Verificar sinais vitais. Se esse paciente entrou num estado que está encaminhando para mais grave, a enfermeira vai escrever aqui. Esses sinais podem ser em 1 hora, em 2 horas ou em 3 horas. Prescrever e orientar repouso e sono para o alívio à dor. Prescrever, então ela vai prescrever para você, você vai orientar que ele tem que estar de repouso, tá? Porque assim isso alivia a dor. A punção venosa, né, que vocês vão estar coletando, administrar medicamento prescrito, isso o aluno, os que mais colocam é isso, avaliar a característica da dor, lembrando, gente, aquela tabelinha, como que está a dor ela está ali centralizada somente ali, já irradiou para o braço, o paciente monitorizado para verificação de isquemia, paciente de AM tem que estar monitorizado, tá? Essa história, gente, a enfermeira também consta, ou vocês, né? Ele negou hipertensão arterial sistêmica, tá? Ele negou diabetes, ele é tabagista, ele não tem, doença pulmonar obstrutiva crônica, ele não sabia se ele tem uma dislipidemias, né? Então ele não sabe, ele não fez triglicérides, ele não fez colesterol, então aqui ele não sabe responder, tá? No exame físico, gente, no dia 11, veja que ele entrou no dia 10, certo? O estado geral dele é regular, ele está consciência orientado, normocorado, o pulso dele está cheio. Lembra que eu falei para vocês que a gente não só verifica o pulso na contagem, mas se ele está filiforme, se ele está cheio, se ele está fraco, né? Isso a gente consegue verificar quando a gente está verificando o pulso. Ele está consciente, orientado, afebril, ele está hidratado e ele está cianótico, tá? Nesse aqui ele está no quadro bom, né? Então aqui, gente, eles colocam AVC, RCR em 2 tempos. Pulso radial simétrico. Isso aqui é a enfermeira que faz, tá bom? Cheio de normoesfigmo. A PA dele, gente, tá 110/70. Então tá uma PA normal. Tá? A frequência cardíaca dele tá ótima. 64 batimentos por minuto. Ele tá em ar, né? Isso aqui ele fala, gente, dos sinais. E aqui ele tá na parte o quê? Dos ruídos adventícios, né? Ele está eupneico, significa que ele não está mais com dispneia, ele deve estar numa respiração de 16, 14, murmúrios
Murmúrios, esqueci esse V, mas o que a enfermeira faz são murmúrios que a gente vê no tórax, que são os ruídos adventícios. Ou seria ronco, sibilo, estertores. Ele não tá com isso, né? Tá falando que não tá. Ok? No dia 13, o paciente encontrou em parada cardiorrespiratória, em assistolia. O que era mesmo assistolia? Pá, um traço, com tempo desconhecido, ou seja, sozinho morreu ao leito, né? Iniciaram a RCP, né? Que a gente chama que é a compressão cardíaca, a RCP, por 40 minutos. Como funciona essa compressão cardíaca? A partir de iniciado, só o médico que pode dizer para a gente parar, certo? Então, por mais professora, eu estou sozinha, 100 por 2 vai ser muito difícil. Iniciou, infelizmente, você troca com o colega, 40 minutos eles tentaram fazer o paciente voltar, mas não teve sucesso, certo? Aqui a medicação que ele estava em uso, gente. O que um técnico, qual a diferença então que eu sempre falo do auxiliar e de técnico? Um técnico, ele não precisa estar sabendo o tempo todo, né? De tudo. Porém, o que ele administra no paciente, ele precisa saber. Lembrando, o AS, que é o infantil, ele tem 100 miligramas, ele é um antiplaquetário. O clopidogel, ele tem 70 miligramas, também é VO, como vocês viram lá, via oral. É antiplaquetário. Por que antiplaquetário, gente? Porque ele não podia fazer coágulo, então o sangue dele também tem que ficar firme. Olha aqui um anticoagulana, o Clexane. Esse daqui que a gente fala que é o heparina, é o Clexane, que é dado via subcutânea, uma vez ao dia. A maior parte dos pacientes que não estão deambulando, eles têm um anticoagulante ali, tá? O Celox, ele é um beta bloqueador, tá? Que é o metoprolol, né? Aqui o médico também pediu via oral, né? É um comprimido, ele tem 25 miligramas e esse comprimido foi dado em 12 em 12. Vejam aqui, gente, que ele não colocou um horário aqui. Quem coloca isso aqui é a enfermeira, o horário, tá? Então aqui ele colocou após o almoço, que a maioria coloca após o almoço, mas aqui, ó, a enfermeira que vai colocar o horário para vocês. Às 8 da manhã, às 14, às 20, ele que vai colocar. Como era uma vez ao dia, ela pode ter colocado aqui às 8 da manhã e pronto. Aqui, ela pode colocar às 10 da manhã e pronto. Não precisa ser uma vez ao dia. E na Lapril, gente, ele é como se fosse o captopril. Ele é o inibidor da ECA, tá? Esse que é o comprimido que a gente fala, inibidor da ECA. Ele tem 10 miligramas, também um comprimido em 12 horas. Então, essa prescrição estaria assim, gente. Se é em 12 horas, eu vou colocar às 8 da manhã e vou colocar às 20 da noite, né? Lembrando o horário que eu sempre pego no pé de você. Civastatina, estatina, né? Ele vai colocar à noite. A maioria dos médicos coloca esse civastatina à noite, tá? Também via oral, né? A enfermeira pode colocar. Não se coloca muito um horário muito tarde, gente, para não ficar acordando muito paciente. Então, provavelmente, esse aqui também seria às 7 da noite. Às 7 da noite não existe, né? Às 19, ou se não, às 22 horas seria o máximo. A dipirona, gente, se necessário, ou seja, se o paciente apresentar dor ou se queixar. Então, seria o máximo de hora que eu poderia dar por esse paciente é em 6 em 6 horas. Mas isso não significa que aqui teria horário, né? Aqui não teria horário, certo? Porque é ser necessário. Então, o paciente se queixou às 8 horas da manhã, 8 horas, não vou falar da manhã que também está errado, 8 horas, tá? Só que eu só posso dar esse remédio se ele se queixar de novo, que hora? 9, 10, 11, 12, 13, 14? Só às 14. Se ele se queixar de novo de dor, ao meio-dia, eu tenho que passar isso para a enfermeira, que o dipirona não está dando conta da dor dele, tá?
O Plamed, gente, é um antiemético. Então, na verdade, o que nós temos que saber? Estou dando AS. O que é? O que eu estou tomando? Um antiplaquetário. Estou dando enalapril, é o inibidor da ECA. Pronto. Estou tomando civastatina, estatina, que ele é o que auxilia para diminuir o colesterol. O dipirona é um analgésico e esse é um antitérmico, antiemético, que seria para vômito, né? Os exames laboratoriais, gente, ele dá um resultado aqui, né? Eritrócitos, hemoglobina, e sempre tem valores de referência. Esses que estão em vermelho, tá vendo aqui, ó, tá vendo 13,78? Os leucócitos, lembrando que são nossas células de defesa. Aqui o laboratório põe um grau de parâmetro para a gente, 11, ele está com 13. Isso significa o quê? Uma elevação de células brancas, uma infecção já surgindo aqui. Plaqueta, gente, ele está normal a plaqueta dele, ó, 258 até 450. Ureia, creatinina, gente, esses aqui, ó, são indicadores, entre aspas, porque não existe, o único que existe indicadores é a parte cardíaca, né? Que são aquelas enzimas que eu falei, mas ureia creatinina é uma base perfeita, é um indicador perfeito de pacientes renais. Ou seja, será que esse paciente já está com problema renal? Né? Então, ele é um indicador renal. Aquelas enzimas seriam as do miocárdio e essas aqui renal. Percebam que a ureia dele está normal, que a creatinina dele está normal. O sódio, gente, também aqui está normal e o potássio dele também está aqui. Esse potássio, gente, é super importante porque pode dar arritmia também, tá? Uma elevação de potássio, uma diminuição de potássio, mais elevação. Aqui vocês estão vendo realmente, né, no eletro, o que deu aqui, ó, tá vendo circulado? A onda T, a pícola que tá, como ela tá aumentada, certo? E aqui tá a sistolia. Vejam, gente, que nem um pedacinho de adrenalina, ou seja, que tenha sistêmica de adrenalina, já deu um óbito dele às 13 horas e 10h40, esse paciente morreu, certo? E aqui eu quero uma assistência de enfermagem de vocês. Pela manhã, gente, eu tô com todos os pacientes. Com todos os pacientes, não, desculpa, com todos os alunos. Pela noite, eu não conheço pessoalmente. Então, nós vamos tentar marcar uma live e tentar conversar, tá? No horário que for apropriado, menos sábado e domingo que eu não trabalho, certo? Para a gente estar discutindo tudo isso, as dúvidas que vocês tenham, certo? Então, a assistência de enfermagem desse paciente seria por quê? Óbvio que eu preciso também de uma assistência, né, ao cuidado do corpo. Então, eu quero que vocês façam essa assistência para que a gente possa também estar discutindo. Tem slide que eu até explico direitinho como eu tenho que fazer essa assistência para esse paciente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E se tiverem dúvidas, podem estar mandando para a gente estar conversando. Isso foi o básico do básico, para vocês verem que a nossa profissão é um pouco complexa. Até mais. Um abraço a todos.